Você é bailarino e já sentiu que por mais que você faça muitas aulas, você se esforce, você se dedique, parece que o seu corpo chegou num limite técnico ou que, independente de qualquer coisa, você está sempre cansada? Muitas vezes a resposta não está em treinar mais, mas sim em treinar com inteligência. Roda aí, vida. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a este canal que conta com muita ciência, muita experiência, muita coisa boa relacionada ao balé, à performance e tudo que gera nesse mundo, relação com os esportes também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Se inscreve aí. Hoje eu quero mostrar para vocês como aplicar a ciência da dança na sua rotina para evoluir principalmente com segurança, mas também com eficiência. Porque assim, ser uma bailarina inteligente significa entender que o seu corpo, ele é uma máquina complexa e que a ciência tem as chaves para destravar, digamos assim, essa performance, né? Porque a ciência da dança não é algo que fica apenas em laboratórios, ou na faculdade, ou em artigo científico. Ela é a união da biomecânica, da fisiologia e da psicologia, além das outras coisas, né? Como a própria ciências das artes, né? A história, tudo mais, interpretação, ligada a um movimento artístico. Então, assim, quando você entende, porque o seu andeors, ele depende da força dos rotadores, e não apenas da força de virar o pé, né, que eu sempre falo aqui no canal, você está usando a ciência de certa forma. Então, o objetivo aqui desse vídeo é parar de repetir os movimentos de forma automática para você passar a entender a lógica por trás de cada passo. Então, eu vou te contar alguns pilares que você pode pensar baseado nisso. Pilar 1. Primeira coisa que você precisa entender, que é imprescindível no meio da dança, ainda mais pra gente que ainda normaliza a dor, é diferenciar a dor da lesão de uma dor de musculatura. Então, assim, um dos maiores ensinamentos da ciência é aprender a ler os sinais do seu corpo. Porque existe a dor do desenvolvimento muscular, aquela dor, aquela queimação, né, que a gente também associa muito na musculação, lá o no pain, no gain, que sinceramente eu odeio isso. E tem aquela também que a gente sente após um treino de fortalecimento, que faz também parte do processo de você ganhar força. Então existem vários tipos de dor. Tem uma dor que você sente local, tem uma dor que você sente após, e existe a dor da lesão. E geralmente a dor da lesão, ela é aguda, ela é persistente e ela em locais específicos, como tendão, articulação e algumas musculaturas, né, que você consegue sentir ali uma dor um pouco mais agoniante. E quando ela acontece, por exemplo, no dia seguinte, é uma dor que continua alta. Então, eu gosto sempre de perguntar para os meus alunos, né, na comunidade bailarina que treina, no dia seguinte, de 0 a 10, o quanto que você tá com dor? Porque se você tá com uma dor, mesmo no dia seguinte, acima de 7, acima de 6, é um sinal. Se 2 dias depois aquela dor ainda não abaixou, aí você precisa realmente parar e dar uma avaliada nessa dor, porque não é uma dor normal. Existe sim as dores musculares, né, de treino que podem, dependendo da pessoa, acontecer até 72 horas, mas quando a dor ela continua aguda e intensa, mesmo alguns dias depois, aí é merda, galera. Aí não tem como defender, não. E uma bailarina inteligente, ela não ignora a dor, né? Ela investiga. Então, se você sente uma dor sempre no mesmo lugar, sempre que você termina a aula, sempre insistentemente, é sinal de que a sua biomecânica ela precisa de um ajuste e que não é só você fazer mais, repetir mais daquele exercício. Você precisa ali mudar aquele padrão de movimento. O pilar 2, é óbvio que é o meu pilar predileto, é a importância do treino complementar. A ciência nos mostra que o bailarino por si só, ele não prepara o corpo para todas as demandas do balé, né? Porque as aulas, elas trabalham muito mais a resistência, a
técnica em si, e muitas vezes eles deixam algumas lacunas de força explosiva, estabilidade articular, capacidade cardiorrespiratória. Então, assim, quando a gente conhece sobre treinamento esportivo, e assim, isso é até um problema, porque muita gente, quando vai fazer a faculdade de dança, existe sim as aulas de anatomia, existe as aulas de biomecânica, existe as aulas de cinesiologia, mas a faculdade de dança não tem uma disciplina que é exclusiva da educação física, que é a disciplina de treinamento esportivo. Por isso que a gente fala sobre treinos complementares com personal trainers, porque é nesse momento que você entende a diferença do treinamento. Não é só treinar por treinar. É dentro de, por exemplo, uma aula de balé clássico, quando você coloca num contexto de treinamento esportivo, a aula ela é considerada um treinamento técnico. O ensaio é considerado um treinamento tático, enquanto que o treino complementar é considerado um treino físico. Então, você fazer aula de balé, você não está treinando o seu físico, você está treinando a sua técnica, você está fazendo uma preparação técnica. Você ensaiar, você está fazendo um treino tático, né? Então, você está ali buscando movimentos específicos para aquela coreografia. E o treino complementar prepara o seu físico, entende? Não. Ele tem toda a razão. Então, aplicar a ciência no dia a dia é entender que musculação ou a preparação física, elas não são atividades extras apenas por si só, mas elas são a base que sustenta a sua arte. É isso que o bailarino não entende. Eles entendem que o balé é a base, o balé é a base. O balé é a base técnica, mas uma musculação, uma preparação física. E quando eu falo musculação, gente, não é só academia, tá? Porque a gente consegue fazer treinos de musculação em casa, com acompanhamento correto, que você pode fazer na comunidade bailarina que treina, que é o primeiro link da descrição, tá? Valeu? Então, você consegue preparar essa base muscular, porque o que eu sinto muito, principalmente nos bailarinos brasileiros, que não tem um foco muito grande em preparação física, isso desde a escola, desde a nossa aula de educação física, que não é do jeito que a gente queria, existe uma falta de preparo de base. E essa nova geração, por exemplo, a geração principalmente que está nas telas, né, que está mexendo muito no celular e tal, está crescendo, falta também uma parte coordenativa, básica, de coordenação motora fina. Então eu cheguei a conversar esses dias com uma diretora de escola mesmo, regular, e ela fala que hoje em dia as crianças elas têm muito déficit de coisas pequenas. Então você pega uma criança que não sabe rosquear sabe, tipo, mesmo que seja uma garrafinha de refrigerante pequena, mas ela não tem essa coordenação. Você pega a criança que não tem força para abrir um pacote, e aí fala, ai mãe, danana. São coisas que parecem bobas, mas quando você vai colocar no movimento esportivo, são coisas que fazem muita diferença. E quando a gente fala de coordenação, a gente fala diretamente com um frappé, por exemplo, com uma bateria, que exige uma coordenação e uma velocidade. Então, você fazer uma preparação física é muito importante para você desenvolver essa base que vai sustentar a sua arte. Então, é um treino complementar que você faz, né, fora da sala, que vai permitir que você salte mais, que você sustente as suas pernas, que você tenha agilidade, que é uma coisa que você até trabalha lá no treino técnico, né, na sua aula, mas que quando você faz um trabalho por trás aliado com essa base, aí fica sucesso. E o terceiro pilar, que é um pilar que, olha, ai gente, eu passo raiva com bailarino, eu realmente passo raiva com bailarino, que é a questão da recuperação e do sono. Porque assim, é um outro ponto científico essencial, que a gente fala no treinamento esportivo, lá na faculdade de educação física, lá na disciplina de treinamento esportivo, que é o conceito de supercompensação. Então assim, o seu músculo, ele não vai evoluir durante o treino apenas porque você está treinando ele. Mas ele também evolui no descanso. Sabe aquele meme que fala assim, o músculo cresce no descanso? De fato, gente, quando você precisa, você aplica um estímulo ali no seu músculo, existe ali um estresse muscular, de fato, né? A fisiologia, ela conta disso. E para você adaptar o seu corpo a esse estresse muscular, você precisa da supercompensação, que é feito no período de descanso. Então você aplica uma técnica, aí o músculo sente aquele estresse e ele precisa de um tempo para adaptar, para melhorar. A fisiologia, gente, vocês não têm noção do quanto que ela é maravilhosa. Ela explica todo o universo e ela é maravilhosa. Então assim, não adianta você só fazer, se você não recupera. E não é só tipo, treinei um dia, descansei no outro e vou treinar outra vez. Às vezes é dormir. Se você não dorme direito, gente,
Se você fica horas ali mexendo no celular e perdendo horas do seu sono, não vai ter treino que vai segurar as pontas, não. Não. Então, se você não dorme bem ou você não tem dias de recuperação, o seu rendimento ele vai cair e o risco de lesão aumenta drasticamente. Então, descansar com estratégia é uma decisão técnica, tanto quanto você ficar repetindo o padrão motor de, sei lá, piruetas e pequenos saltos, entende? Então, com esses pilares, né, que eu falei, primeiro, você entender como tá a sua dor. Você aplicar os conceitos não só os conceitos, na verdade, você colocar o treino complementar dentro da sua rotina e você se recuperar bem, se você alia pelo menos essas 3 coisas, pelo menos, e olha que eu nem tô falando de nutrição, eu nem tô falando dos aspectos mentais, eu nem tô falando dos aspectos da própria lesão em si, mas se minimamente você entende como tá a sua dor, como que você separa o seu momento do seu dia para treinar e como que você dorme, o seu desempenho já vai melhorar muito, porque são lacunas que acontecem diariamente no mundo da dança. Então eu vejo no dia a dia, eu vejo lá nas redes sociais, eu vejo colegas meus falando, é só uma dorzinha, eu vou deixar passar. Eu não vou começar a fazer musculação agora, porque agora eu tô com uma rotina muito pesada. Mas eu tô ficando o domingo sem treinar, mas o resto da semana eu não durmo bem. Não adianta, gente, não vai ter curso de férias, não vai ter coach de variação, não vai ter nada que vá te sustentar, sabe? A ciência, ela dá as ferramentas pra gente, eu já fiz muitos vídeos explicando também essas formas de ciência, como monitoramento de carga interna e tudo mais, que você tem outros vídeos por aí, para que a nossa carreira, ou até o nosso hobby mesmo, porque eu falo muito sobre performance, mas eu sou uma bailarina adulta hoje em dia, eu deixei de dançar profissionalmente, mas eu continuo atuando como bailarina adulta, e ainda assim, mesmo não colocando isso como profissão, de fato dançando, eu quero melhorar minha performance, eu quero dar o meu máximo, eu quero curtir esse processo até quando eu tiver 80, 90 anos, o máximo que der. Então, a ciência, ela traz essas ferramentas para que a gente consiga durar o máximo de tempo possível executando as coisas com qualidade. Então, assim, é muito importante você olhar realmente com calma para o seu corpo, independente se você é profissional, se você é amador, se você faz por hobby, independente, porque é o seu corpo. Então, eu sempre gosto de falar aqui no canal, tem gente que faz corrida de rua, tem gente que faz crossfit, tem gente que faz beach tênis. Chega uma hora que você quer dar o seu melhor. E muitas das vezes, 90% das pessoas que fazem esse tipo de coisa, contrata ali uma assessoria, contrata ali um personal para poder melhorar essa prática. Por que na dança não? Por que vocês continuam pegando treino de blogueira? Por que vocês continuam pegando treino da internet? Quando a gente sabe que aplicando as coisas da maneira correta, é um caminho muito mais prático do que ficar pegando diquinhas por aí, sabe? Então, eu quero saber de vocês, qual desses 3 pilares você sente mais dificuldade, né? Se é na leitura dos sinais do seu corpo ou na organização dos treinos de fora do balé. Então comenta aqui pra gente trocar essa ideia. E não se esquece, claro, de se inscrever para receber mais conteúdos como esse, mais reflexões, vlogs, dicas. Dicas assim, não dicas só pra você pegar e sair aplicando como se não houvesse amanhã, né? Porque eu acabei de falar, senão eu ia estar sendo hipócrita. Mas pra você abrir um pouco essa cabeça do quanto que é importante você cuidar do seu corpo. Gente, dança é saúde. Muita gente fala sobre dança, de que é um momento ali, tipo, não é terapia, mas é terapêutico. Mas a partir do momento que se você deixa a lesão ir passando, aí ela começa a virar uma dor de cabeça. E eu acho que aqui ninguém quer dançar com dor de cabeça, né? De lesão e etc, não é mesmo? Então é isso, meu povo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo e eu espero vocês na semana que vem, então, até!